Oi pessoal, eu sou o Bruno Del Rey, você está em mais um Na Trilha com Del Rey. E hoje chegou o dia. Estão gostando das revelações dos Estados Unidos? OVNI sendo abatido na China, OVNI sendo abatido nos Estados Unidos, luzes aparecendo no Uruguai. Bom, eu estou acompanhando tudo porque eu gosto muito do assunto, tá? Eu aprendi a gostar pelo lado psicológico da coisa, fiz um vídeo no passado aí no Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? O vídeo original do meu Instagram. Eu vou circundar as ideias hoje um pouco daquilo ali, mas eu vou falar um pouco mais, até vou tentar extrapolar para esses fenômenos mais físicos que a gente criou na cultura humana condições para que a gente veja os alienígenas. A arte solidificaram no nosso imaginário uma ideia de que nós somos visitados por alienígenas, de que é possível ser surpreendido por uma aparição, por um contato, né? São todas palavras, né, da ficção: contato, abdução, o disco voador que carregou a vaca, né? São imagens, né? São essas imagens aqui que foram construídas com o cinema, com a ficção, com os livros, né? Inúmeros livros de ficção também, né? A existência física já nem importa mais, né? Então a linha do meu vídeo aqui vai na linha daquele das assombrações, né, que eu fiz, falando um pouco de que as assombrações falam sobre nós, né? Falam sobre alguma parcela de nós que nós não conhecemos, uma parcela mais subjetiva. E fala também, vou falar também da ideia de Jesus Cristo e de seres supra-individuais, supra-humanos, né? Criaturas que carregam em si uma parcela grandiosa do humano, mas do humano coletivizado, vamos chamar assim. A nossa mente humana, vez ou outra, vai revisitar esses símbolos grandiosos, como o de Jesus, por exemplo, né? E por que isso? Porque, de novo, né, que nem no vídeo das assombrações, esses seres querem contato mesmo, né? Existe uma parcela de nós que é supra-individual e que vai se manifestar por necessidade, né, de renovação, eu acho. Acho que o propósito mais evidente para mim é a renovação. Então eu acho que os alienígenas estão aqui para renovar, eles vieram para ficar e eles vão renovar a nossa humanidade, vão renovar o sentido que a gente tem de civilização. Talvez até, né, por que não, seja para um sentido como o do Star Trek, né, que é outra ficção que, inclusive, né, até falei no outro vídeo, que aquela ficção do Star Trek foi lançada e passava na TV na época que o senhor Elon Musk era jovem. Então ele assistiu Star Trek na televisão. E hoje o que ele está fazendo? Fazendo foguetes para a NASA, para levar a humanidade para outros planetas. Então fica no imaginário, você entende? Então, a primeira parte, acho que no outro vídeo ficou bem legal isso. A nave que os alienígenas usam para chegar até aqui, para fazer contato conosco, é a arte. Eles vêm através da arte e quando eles chegam, a aparência dele, quem vai trazer é a arte. É a arte que vai fazer o detalhamento, né, a informação visual do que são esses seres, né, do que são essas criaturas. E de novo pode ser abarcado qualquer um desses seres supra-humanos, supra-individuais. Acho que é uma maneira boa de descrever, quando é maior do que um indivíduo, maior do que uma experiência única. Inclusive, até é interessante falar, só é legal o fenômeno alien, assim como as religiões, porque ele é coletivo. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque se eu estou aqui na linha do trem, e aí de repente eu vejo uma nave, se eu estiver filmando, beleza, porque daí eu vou postar e vocês vão ver. Agora, se ninguém vê, né,
ou se eu não contar para ninguém, porque também tem isso, né? No passado, até estava vendo recentemente um documentário histórico em que tinha inscrições na parede, e as inscrições rupestres ali na parede foram talhadas na pedra, e aí o aborígene falava, né, que daquela tribo antiga dos Estados Unidos, falou que os antepassados traziam os jovens ali para ver aquela imagem e contar a história sobre aquilo. Então, se não for para passar para frente, se não for um ato de cultura, um ato de arte, não tem graça nenhuma o alienígena, né? Não tem nem necessidade dele ter uma imagem. A necessidade dele ter a imagem é a possibilidade que a gente tem de coletivizar, de socializar a imagem, de construir junto. É uma construção coletiva o alienígena, né? E é por isso que é legal. E é por isso que existe, né? Porque a galera vai falar, mas o que você está falando é que tem uma ideia boiando no universo, e as pessoas desenham e tal, e fazem filmes e escrevem livros. Isso não é verdade. O alienígena não veio de verdade numa nave física. Pouco importa. Pouco importa, certo? Por quê? Porque já tem efeitos na humanidade. É que nem o cristianismo, é que nem a bruxaria, né, os mitos gregos, os mitos hindus, né, o efeito na humanidade já existe. A humanidade já vive a partir disso. Ela não consegue se apartar dessas ideias. Essas ideias estão em nós. Então, o nosso mundo objetivo, de novo isso, né? Isso aqui eu falo pra caramba. Nosso mundo objetivo, ele é circunscrito, ele é dependente dessas ideias supra-individuais. Ainda mais quando é supra-individual, tá? Acho que ficou claro isso, né? Vou fazer um merchan rapidinho, tá? Pra quem não sabe, eu sou professor de arte, sou ilustrador, trabalho em estúdio de animação e eu tenho um canal chamado Desenhando com Del Rey. Se você não conhece ainda, vai ficar o descritivo aqui, o link, e lá você vai ter conteúdos para quem está aprendendo a desenhar, quem quer, quem já desenha também vai encontrar conversas com profissionais já veteranos e tal, e até os jovens eventualmente, e vai encontrar tutoriais nas nossas playlists e pequenas aulas, né? E sessões como dentro do PSD, onde eu mostro o meu arquivo e o meu processo. Para quem quer seguir tudo que eu faço, eu indico o Bruno Del Rey Arte, né? @Bruno Del Rey Arte é meu Instagram, e lá você tem fragmentos de todos os meus conteúdos que eu posto quase todo dia, tá bom? Então é isso que eu queria falar. Então, voltando à história, espero que eu não me perca aqui, eu não me perda, mas a ideia de que a gente coletiviza certos mitos é a que sustenta a ideia de que o alienígena existe e está aqui. Aí a gente pode ir para além, né? Tem gente que fala que não, mas o que é isso então? É um contato de outro plano? É uma outra parcela da existência que está oculta e que a cultura ou a arte, com a sua capacidade de captar formas abstratas, aprisiona nessa realidade aqui para a gente poder desfrutar, para a gente poder compartilhar. Cara, eu acho essa descrição magnífica, né? Mas não dá para provar de que esses seres vêm de outro universo, do universo paralelo, ou até alguns especulam que a velocidade da luz, né? Ela é uma velocidade que a gente não consegue ter a experiência, né? Como é que você vai ter a experiência da velocidade da luz? A gente vive muito mais desacelerado do que a luz. E em teoria, né? Se você alcança a velocidade da luz, todo o tempo, toda a timeline humana se achata. Então você não tem mais tempo, porque você está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, talvez esses seres sejam seres que têm ligação com o inconsciente, que também tem algumas pesquisas que levam à ideia de que o inconsciente não tem tempo, né? Que o tempo é diferente no inconsciente. E aí a gente pode especular que talvez os dois fenômenos sejam o mesmo, né? Que tanto a velocidades mais aceleradas
constituem parcelas da realidade que a gente não tem, nossos sentidos ordinários não dão conta, e nesse sentido a gente contemplaria uma outra parcela da existência. E quanto mais veloz, mais parcelas da existência. Então é como se a gente estivesse vivendo encapsulado. Se eu não me engano, não, tenho certeza, tem uma etimologia para a palavra tempo, que é corte, né? Eu acho que é do sânscrito, tan. E o tempo, então, significa corte. É um corte no tempo da eternidade, talvez. Legal de pensar isso, né? Então, essa é a parte que me interessa. A outra parte, e que também interessa, claro, vai acontecer fenômenos físicos mesmo? Esses OVNIs estão vindo mesmo? Esses OVNIs estão sendo abatidos? São reais? São de outros mundos? São alienígenas? Ou o contato já acontece fisicamente? Olha, eu tenho um pouco de ceticismo nisso, tá? Tenho um pouco de ceticismo porque eu acho que o efeito mais sutil, esse efeito abstrato, já é contundentemente forte e importante, e não precisaria desse contato físico. Mas eu não descartaria a possibilidade de haver uma construção orquestrada para que a gente contemple esses alienígenas fisicamente a título de controle social. Eu não duvidaria, porque a gente sabe, né? A gente não pode negar, acho que é importante falar aqui, que existe muita coisa oculta nos governos do mundo, né? Existem muitas facetas secretas nas práticas dos exércitos e das forças de inteligência do mundo. Então, essa coisa de balão chinês, nave secreta dos Estados Unidos que ninguém viu, resquícios de tecnologia nazistas da época do fim da guerra que foram para os Estados Unidos junto com um engenheiro lá de foguete, que eu esqueci o nome. Cara, tem que ser muito ingênuo para achar que a tecnologia dos exércitos que a gente vê é a única tecnologia, né? Essa tecnologia que está lá listada em pesquisas, em que repórteres fazem notícias sobre, né, o que é para a gente ver, né, o tipo de armamento, o tipo de nave, o tipo de avião. Você acredita mesmo que é só esse tipo de equipamento oficial que existe? Eu não acredito. Eu acho que há mais. Acho que há mais. E eu não só acho que há mais no sentido assim básico, assim, a gente está um degrau acima, como eu acho que há a possibilidade de a gente ter ido muito além já na tecnologia, e que para efeito de estar num estado de controle geral aqui, a gente mantém mais ou menos um consenso de como que é e como funciona o mundo. Então eu tenho essa veia conspiracionista, pelo menos nesse lado eu tenho. Fala aí o que você acha então, tá? Contei aqui a minha breve opinião sobre OVNIs, sobre alienígenas e por que eles estão aqui mesmo. Fala aí o que vocês acharam. Vamos abrir um papo sobre isso. Obrigado por acompanhar. Quero dizer que vocês que assistem os vídeos completos são guerreiros. Porque só o fragmento mesmo. A galera vê o fragmento e não quer vir pra cá de jeito nenhum. Se você puder dar uma força aí, compartilha com quem você acha que pode gostar dos meus vídeos. E obrigado. Valeu.